Em Romanos, capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo inicia assim a sua carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Servo ou escravo. Então, quando ele está dizendo esse termo, e que alguns até se utilizam como escravo, como servo, imagine, isso me levou a meditar na época dele, o que ele estava querendo dizer e deixar mais claro para nós no dia de hoje. Nós vemos um contexto onde a escravidão, graças a Deus, não existe mais. Em grande parte do mundo não existe mais. Aquela escravatura, né, aquele período escravagista que nós tivemos aqui no Brasil, não existe mais. Período colonial. Então a gente precisa voltar nessa situação para entender o que é ser, quando ele está dizendo ser servo, ser escravo de Cristo. Um escravo, ele tem um sentido de pertença a alguém. Ele é objeto de alguém. Ele foi comprado por alguém. Então essa pessoa tem um domínio, tem um poder sobre ele. E o apóstolo Paulo ele inicia sua carta em Romanos justamente falando isso. Paulo, servo, escravo de Deus. E que essa escravidão, ela me impõe um trabalho. Que esse trabalho é o que? É pregar o evangelho. Em Atos capítulo 9, verso 16, nós vimos Jesus falando para Ananias que o apóstolo Paulo foi separado por ele, para que ele viesse pregar o evangelho, no versículo 15, aos reis, aos gentios, né? E que nisso ele iria sofrer, ele iria padecer. E mesmo assim, com todo esse sofrimento que o apóstolo Paulo passa durante toda a sua caminhada cristã, ele ainda consegue dizer que ele é servo, ele é escravo. O que eu quero trazer hoje para nós meditarmos? Meditarmos sobre a questão de o que nós podemos trazer de bom para o nosso relacionamento com Jesus. Jesus é o rei da nossa vida. Então, se ele é rei, então nós somos escravos dele. Nós somos servos dele. Nós vivemos um período onde o hedonismo ele tomou conta. O hedonismo ele está aflorado, e principalmente dentro da igreja. O hedonismo o que era? Eu fazer o que me dá prazer e não o que dá prazer àquele a quem eu sou servo, a quem eu sou escravo. Então por isso que muitas pessoas se rebelam, muitas pessoas desviam, muitas pessoas saem fora do caminho desse rei, saem fora desse caminho, né, desse período de servidão desse rei para viver a sua própria vontade. O hedonismo ele nos leva justamente a isso, a querer viver a nossa vontade e não a vontade do nosso rei, do nosso dono. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu sou escravo, eu pertenço a alguém, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus. Todo esse sofrimento, tudo que eu estou passando, isso eu devo a eles. Eu ainda devo dar graças por isso, porque é por ele e para ele que eu estou passando todo esse processo. E você? Você é hedonista ou você aceita a sua condição de escravo, de servo diante do Senhor? O que você tem feito? Você tem dado prioridade às suas vontades ou à vontade do Senhor em cima das suas vontades? Nós temos que pensar nisso a todo momento. Aprendeu com o apóstolo Paulo que em momentos bons ou ruins, nós somos servos, escravos do Senhor. Nós devemos render graças a Ele. Nós devemos fazer a vontade dEle, aquele que nos arregimentou. Devemos fazer a obra daquele a quem nos enviou, e principalmente enquanto é dia. Não vivermos para fazer a vontade nossa, mas sim a vontade do Senhor. Nós devemos nos submeter a este Rei, a este soberano. E que você possa pensar nisso, você possa pensar em que contexto você está. No contexto de escravidão, de servidão, ou no contexto de um hedonista, né? Fazendo aquilo que lhe apraz e não o que apraz ao Senhor Jesus. Que essa breve reflexão possa tocar no seu coração e que o amor de Deus e a paz de Cristo esteja contigo.